diz o que tu acha dessa, dessa não escolha do Endrick para começar. A gente já tem informações que ele não vai sair jogando agora contra o Haiti. Diz o que tu acha disso. Qual que é a tua opinião e se tu colocaria ele para jogar? Pois é, né? Quando a gente projeta falar de seleção brasileira, já há um bom tempo a gente sempre toca no nome dele. É impressionante. E assim, ó, no meu ponto de vista, não existe nenhuma justificativa futebolística para ele não começar jogando e não ter mais minutos. Ele nem entra, não tem nem entrado nos jogos. A data FIFA que o Ancelotti levou jogadores que não vinham sendo convocados, que foi na penúltima, se não me engano, ele botou o Endrick no final do segundo jogo. Né? Ele não deu minutos também, muitos minutos para o Igor Thiago, não deu muitos minutos para o Ryan, e aí ele leva os caras diferente e para ver os caras que treinar só. Será que é só isso? Porque não tem justificativa nenhuma. E assim, ó, eu espero muito que essa previsão de que o Henrique não vai jogar contra o Haiti, ou pelo menos não vai começar jogando, né? Seja precipitada e esteja errada. Assim como a escalação para o jogo contra o Marrocos também teve algumas mudanças que as pessoas não esperavam, né? Que inclusive o pessoal que faz a cobertura da seleção não estava apontando que o Ibanes ia começar, que o Douglas Santos ia começar, Pois é. que inclusive o Igor Thiago não estava sendo apontado como titular, né? Achavam que ele ia manter o Matheus Cunha, e espero que esteja errado, porque eu não, assim, ó, parece que eles botam também jogadores que o povo brasileiro não se identifica, e eu acho que, inclusive, a opção por levar alguns jogadores, ela também leva isso em consideração, essa identificação, né? Porque a seleção é uma bandeira da nação, né? Ela não é uma coisa que necessariamente só se passa de pai para filho e é uma tradição. Não, tu nasceu no país, tu foi criado dentro dessa nação, tu defende essa nação, inclusive legalmente, né? Tu faz parte dessa nação. Não é uma coisa que nem o time que muitas vezes é só familiaridade e identificação ali. Mas não, a seleção não, tu tem que defender a tua nação. E então existe também esses jogadores com esse caráter. Inclusive existem jogadores que não têm esse caráter e as pessoas criticam muito, né? Como é o caso do Rafinha, principalmente. E esses jogadores mais tipo pau mole, assim, que o cara não vê uma. Eu acho que até passa um pouco pelo Alisson. Um pouco desse ranço que as pessoas têm dele é um pouco por isso. Talvez não se identifica com com a personalidade do jogador. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu adoro. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Rafinha. Mas na seleção eu não gosto. E são coisas diferentes. Sim. E pra ti, assim, o que pega mais? Do Endrick, eu vou trazer alguns dados aqui para a gente debater sobre isso também. Com o Ancelotti no comando da seleção, o Endrick teve 11 jogos antes da Copa e um que é a estreia contra a Marrocos. Teve 2 jogos que ele ficou disponível para poder jogar. Desses 12, ele, na maior parte, ficou no banco, né? Não saiu como titular, mas ele atuou em 6 jogos, ao todo ali, entre jogar e a maioria ele entrava no final. Enfim, ele tem 104 minutos jogados com o Ancelotti. Inclusive um gol no último jogo que ele entrou, que foi contra o Egito, que foi o último amistoso antes da Copa. E o mais curioso, o mais engraçado, é que, pô, ele teve 104 minutos jogados ao todo. E, pô, é um pouco mais de um jogo inteiro, né? E ele já tem um gol. Já participou de lance que acabou um pênalti, que o Brasil converteu. Então, não tem. Eu até trouxe alguns dados aqui pra gente, tentar entender o porquê que ele não joga. E quando sempre que joga, ele dá o máximo dele. Parece que ele tá sempre que nem a gente falou da Argentina mais cedo, sempre com gana, sempre com vontade de fazer acontecer. E na maioria das vezes realmente faz, né? Tanto no. Que a gente cobra muito dos jogadores por exemplo, o Rafinha, o Vini Júnior, é que no time deles, né? No Real e no Barça, eles jogam muito. E na seleção eles não entram como se fosse uma pelada, um amistoso qualquer. Já o Endrick não tanto no Lyon quanto na seleção tá jogando muito. E não não sei, não tem um motivo aparente assim que é alguma coisa que alguém não conseguiu descobrir ainda do porquê o Endrick não joga. Eu trouxe algumas coisas aqui pra gente talvez tentar entender isso, que uma delas é o estilo do Ancelotti. Ele parece que não gosta desse jogador mais que vai mais no improviso.
Ele prefere, como por exemplo foi o Igor Thiago na estreia da Copa, que era um jogador que mais marcava do que atacava. Não é um estilo, uma opção técnica pelo estilo dele. É um ponto que talvez faça sentido, mas para mim ainda não rola. É, o Hendrick é um cara talentoso demais para ser só por uma opção técnica de estilo de jogo que ele não jogue. Então, eu acho que talvez o problema realmente não seja o Hendrick, porque muita gente fala que talvez ele seja muito mala, que os jogadores não gostam dele, tanto que há pouco tempo teve um lance com o Casemiro, né, que o Casemiro deu uma rapada nele. O pessoal fala muito que talvez ele seja muito mala, que se acha muito, e eu acho que o problema não é o Hendrick. Não, eu acho que tem alguma coisa além disso. Não, sei lá, não faz sentido. Ele jogou, pelo que tu falou, 104 minutos. Sim. Digamos que basicamente todo jogo hoje de futebol, não tem mais 90, ele tem 100 minutos, né? Porque é muito difícil um jogo não ter pelo menos 10 minutos de acréscimo, 5 minutos em cada tempo. Então ele jogou 104 minutos de 1.200 disponíveis, né, nos 12 jogos. Arredondei para ficar mais claro, porque de 1.200 minutos ele jogou 104. É muito pouco para um jogador que está provavelmente no auge da forma física. Ele está muito bem tecnicamente, provavelmente ele está longe do auge dele ainda, a gente espera que ele seja muito melhor do que ele já é, mas um jogador que chegou no Lyon, não sentiu também o time novo, o país novo, liga nova, se adaptou, a gente sabe que ele estava dando entrevista em francês, estava se dando muito bem com os cobras do time, ajudou o Lyon a se classificar para a Champions League. O time também, um time muito limitado, é uma liga que também tem as suas reclamações com questão de arbitragem e tal, mas a passagem dele pelo Lyon foi excelente. Inclusive, foi uma decisão completamente acertada de ter ido para lá, porque se não fosse ele ter ido para o Lyon, ele não teria ido para a Copa, né? A gente já sabe que o clima no Real Madrid para ele também estava totalmente fechado. É uma coisa que também não dá para explicar, né? Ele ter sido barrado, basicamente, do time titular do Real. No final, estavam até fazendo algumas montagens com ele, parecia que ele estava chorando no banco, porque o cara não tinha clima nenhum. Aí tu pensa assim, né? Foi uma coisa que tu falou interessante também. Tu pensa assim, pô, o cara que tá passando por toda essa situação, né? Analisando o contexto dele, assim, agora quando esse cara entrar, ele vai precisar de pelo menos 5, 6 jogos para poder mostrar o futebol dele, vai entrar, aí vai pisar na bola, aí vai entrar com os cadarços desamarrados, vai esquecer a caneleira no vestiário, o cara tá com a cabeça em outro lugar. Aí o cara entra no jogo, ele tem 10, 15 minutos, e ele faz a fumaça dele. Ele joga a Copa do Mundo dele em qualquer amistoso. É um cara que vibra quando faz gol, é um cara que a torcida se identifica, é um cara que a torcida tem tanto carinho por ele. E outra coisa, com todo o respeito ao Palmeiras, mas não é um time de massa do Brasil. Não tem a potência que um jogador, por exemplo, que sai do Flamengo, que sai até do Corinthians aqui no Brasil, teria na seleção, né? E não foi o caso, ele saiu do Palmeiras. E ele tem todo esse apoio popular, tem todo esse apelo da torcida brasileira ao nível de quando outro jogador pega a bola dele por uma decisão já tecnicamente tomada, pega a bola dele para bater o pênalti, vai ao esse outro jogador, vai a uma decisão, né, do outro jogador ir lá bater, quem quer que seja, porque queriam tanto que ele batesse o pênalti. Então o cara tem um apelo, tem uma identificação do torcedor, o torcedor se sente representado. Me marcou muito quando eu não lembro se foi um dos primeiros jogos, mas ele estava começando a ganhar mais ritmo no Real Madrid, e aí ele pega aquela bola para armar um contra-ataque no final do jogo, eu acho que estava 2-1. E ele pega uma bola assim, e aí tem o Vinícius passando de um lado e o Mbappé passando do outro, e ele solta uma bomba de fora da área, uma paulada assim, a meia altura, meio que rasteira, rasante, assim, e os caras assim, ó, eles ficam, tipo, os dois pedindo a bola assim, e ficam sem entender que o cara tem tanta personalidade de chutar a bola pro gol. E é louco, cara. É o que muita gente cobra do Vinícius também, que faltava muito dessa personalidade que ele tem lá no Real Madrid, de bater no peito, dizer que é o cara e tal, na seleção. Faltava muito. Eu me senti muito bem, muito representado no último jogo agora contra Marrocos, quando ele pegou a bola e soltou um cano no gol. No amistoso contra o amistoso antes contra o Egito, não, contra quem foram os amistosos da seleção antes, lembra? O último foi contra o Egito. Contra o Egito, que ele faz o gol no início do jogo, não é? De fora da área? O Hendrick? Não, o Vinícius? O Vini sim. Né? Então o cara, ele pegou a bola ali e já meteu um foguete pro gol, não quis nem saber, não ficou enfeitando muito. Então é isso que faz o torcedor se sentir representado, né? É o cara querer, de fato, como a gente via o Adriano batendo no gol, o Ronaldo batendo no gol, os caras pegavam a bola e chutavam no gol, né? Parece que é tão difícil assim, mas pra bola entrar, o cara tem que chutar, né?
Então, cara, mas é muito difícil de entender, assim, o que justifica ele não estar sendo convocado. Ele não está sendo escalado para o time e não está tendo minuto, porque tudo bem, são as peças, os 11 iniciais aqui que eu tenho no meu time ideal. Beleza, mas muitas vezes precisa dessa alternativa que é a característica que ele tem para entregar, e aí o cara parece que faz toda uma mudança tática só para não botar o cara. E aí, por outro lado, a gente tem a situação do Neymar, né? Que é um jogador que está longe da melhor forma física, na verdade, a forma física inqualificável, está longe do desempenho, do melhor desempenho técnico, né? E dos melhores números dele. Então é uma situação completamente contrária ao Endrick. Mas o que é semelhante é o apelo popular, né? É que os que estão lá nesse momento estão deixando tanto a desejar, tanto por questão técnica, quanto acho que por esse brio, por essa questão de vontade, que a gente às vezes olha e tem inveja da seleção argentina, que os cara estão dando carrinho até na mãe, e os nossos, a gente tem tanto essa carência que a gente está olhando para o Endrick e está olhando para o Neymar com os mesmos olhos, só que por motivos diferentes, né? Sim, Neymar mesmo com 34 anos, vem convivendo com muita lesão, ainda assim ele é um dos mais importantes, não só do cenário atual, como da história da seleção brasileira, né? É o maior artilheiro, tem mais de 79 gols, se eu não me engano, pela Sim. seleção. É uma referência dentro e fora de campo, né? E tá na quarta Copa do Mundo dele, né? Não é pouca coisa. E, e assim como o Endrick tem esse apelo popular, né? O pessoal quer ver o Neymar jogando. Eu acho que não mais por esse vigor físico, até porque ele não tem mais. Não é aquele jogador com aquela explosão que driblava 3, 4 em seguida e fazia o gol ou largava alguém na cara do gol. Não é mais esse Neymar não existe mais, infelizmente. Mas eu acho que ele tem tudo para ser o principal jogador da seleção ainda, mesmo com todos esses problemas, com a idade chegando. Acho que mesmo com tudo isso ele ainda tem esse potencial, porque ele, mesmo com todos esses problemas, ele é melhor que qualquer outro que a gente tem na seleção. E acho que não só eu, como todo mundo se apega nisso. Ele é daquela prateleira dos gênios. Ele não é um toque na bola e consegue resolver um jogo. Sim, ele é a nossa maior expectativa técnica, né? Porque talvez a gente vai elencar aí vários jogadores que têm outras valências aí que a gente espera na seleção, mas nenhum chega nem perto da expectativa de desempenho técnico que a gente sabe que o Neymar pode agregar, né? E é isso, cara. Por um lado, é um pouco deprimente ver um jogador que não atua em alto nível desde 2021 e a gente está em 2026 e ele é a nossa expectativa de um Brasil melhor, né? E por outro lado, ainda não dá para entender assim por que o Endrick não atua mais, porque no meu ponto de vista a escalação na seleção principalmente ela deve respeitar uma hierarquia. E naqueles amistosos lá contra Espanha e Inglaterra, que o Endrick foi muito bem, a gente via um jogador ali que estava ganhando seu espaço, ganhando seus minutos, e a gente olhava para ele e a gente pensava assim, pô, esse aí vai ser o nosso 9 titular da próxima Copa. A gente já tinha essa expectativa lá atrás. Isso na época que nem se pensava ainda na possibilidade do Estevão atuar em grande nível na seleção. Um cara que também chegou e correspondeu muito bem, independente da idade. E essa questão, muitas vezes eles falam que tem que proteger o jogador, que ainda é muito novo. Cara, essa é a maior hipocrisia de qualquer cara que trabalha no futebol. É a maior hipocrisia. O Endrick é um dos maiores exemplos dos últimos anos de pular etapa. Ele tinha 13 anos, ele jogava no sub-16. Ele tinha 15, ele jogava no sub-20. Ele tinha 16 e jogava no profissional. Com 16 ele estava comprado pelo Real Madrid. Com 18 ele vai para a Espanha. E já começa a fazer gol na seleção contra grandes seleções lá nos seus estádios. Então, assim, claro que a gente usa essa expressão e usa esse exemplo, mas aí alguém pode ouvir, pode achar, pô, mas não se compara com o fulano. Mas não é, tudo bem, não se compara porque o fulano, ele já até morreu.
Ele já viveu toda a carreira dele, criou, mas enquanto a gente ficar barrando os caras com esse pensamento da idade, a gente não vai ter nenhum outro Pelé surgindo que com 17 anos ganhou uma Copa do Mundo. Se o cara joga mais bola do que um cara que tem o dobro da idade dele, ele tem que jogar no lugar daquele cara. Não importa. Não importa. Então, porque o bagulho ainda é jogar futebol. Né? Talvez no xadrez, talvez o ser um bom marido, um bom pai, ele ainda não é, porque o outro é mais velho e já teve essa experiência. Mas ali dentro do campo é para jogar futebol, para jogar bola. Se ele joga mais que o outro, ele tem que ser titular em vez do outro. Então, e aí os caras... e aí, voltando para a hierarquia, a gente olhava ele como sucessor dessa hierarquia, daqueles Gabriel Jesus, do Firmino, daqueles que já estavam, a gente já estava vendo que já estavam numa decrescente. Não, o Endrick é o próximo. Aí, cara, começa a surgir Igor Jesus, Igor Thiagos, me ajuda aí. Matheus Cunha. Matheus Cunha. E aí eles começam a inventar esses caras aí que, cara, então se eles querem jogar, então eles precisam entrar lá embaixo na hierarquia e conquistar o espaço. Mas não dessa maneira que está sendo, né? Porque o Igor Thiago está sendo preterido, né? Tá tendo uma preferência de um jogador que, em tese, na hierarquia, estava na frente dele. Bom, por mais que tenha essa nova geração, o Endrick, Rafinha, Vini Júnior, chegando forte, o Endrick ainda mais do que eles dois, né? Com mais vontade, acho que uma coisa é certa, né? Quando a gente fala de seleção brasileira, o Neymar ainda é o principal assunto da seleção, é o que mais gera expectativa, mais gera debate e tem uma pressão em cima dele. Não adianta. Por mais que ele não esteja jogando, estava machucado, que tudo indica, ele não vai conseguir estrear agora contra o Haiti ainda, né? Então vai ser preservado mais uma vez, mas eu acho que a maior pergunta da Copa é se o Neymar vai conseguir, talvez seja a última Copa do Mundo dele, se ele realmente vai conseguir passar por cima de tudo e ser campeão dessa Copa.